Os Estados Unidos têm sido o destino sonho para muitos ao redor do mundo, atraindo pessoas que buscam novas oportunidades, liberdade e um ambiente que proporciona a elas tudo isso. Uma mistura única de cultura, uma economia próspera e padrões de vida atrativos, não é de se surpreender que tantos desejem chamar esse país de lá. Comigo não foi diferente. Sempre foi um sonho vir para cá, para os Estados Unidos, de uma forma permanente. Só que eu achava que havia apenas duas formas de vir para cá. Ou pulando fronteira, ou investindo mais de $1 milhão para ter um green card. Eu me apoiava nessa desculpa para ficar na zona de conforto e não dar duro para lutar pelo meu sonho. Existe um conto famoso, e eu prometo não me enrolar muito para o vídeo não ficar muito longo. Conta a história de uma mulher que saía todo dia para trabalhar e no caminho sempre encontrava seu vizinho, um senhor, na entrada de sua casa, na sua cadeira de balanço, dando tchauzinho para ela. E seu cachorro sentado do seu lado, sempre chorando. Isso deixava ela muito curiosa, até que um dia ela resolveu parar o seu percurso para o trabalho e perguntar a esse senhor o motivo pelo qual o cachorro estava chorando. Então que esse senhor explica para ela que o piso da madeira onde fica a varandinha da casa dele estava solto, e quando ele balançava a cadeira, a tábua se movia e um prego se destacava, espetando assim a bunda do cachorro que estava sentado do lado dele. Aí a mulher curiosa pergunta, mas se o prego está machucando a bunda do cachorro, por que ele não levanta e sai do lugar? Então o senhor prontamente responde, ele não se move porque não está doendo bastante para ele se mover. Se você não entendeu a moral dessa história, fica aí até o final do vídeo. Eu vou compartilhar um pouco da minha jornada nesses 2 anos de Estados Unidos e explicar como essa história se aplica à minha vida. Bora pro vídeo. Primeiramente, vou explicar como começou a minha vontade de morar aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava na faculdade, em volta de 2011, 2012, eu fiz um intercâmbio para o estado de New Hampshire e fiquei lá num programa de férias por 4 meses, trabalhando num restaurante, lavando louça e na pousada do mesmo dono, do meu chefe, arrumando os quartos e as casas. Tudo isso numa cidade minúscula com menos de 2.000 habitantes chamada North Woodstock, perto da região de White Mountains. E mesmo tendo chegado em dezembro, naquele frio que expulsa até a alma do corpo, o primeiro sentimento que eu tive ao sair do aeroporto era que eu sempre pertencia a esse lugar. Quando eu voltei pro Brasil ao fim desse programa, a vontade de voltar para cá de forma permanente foi só aumentando. Só que era aquilo, né? Eu falava que queria, mas eu não movia uma palha sequer para caminhar os meus projetos rumo a esse sonho. E fui empurrando isso por quase 10 anos. Quanto mais o tempo passava, mais desculpas eu criava para justificar essa não ação. Eu comecei a namorar e casei. E aí criei a desculpa, se eu fosse solteiro, eu ia. Eu abri meu próprio negócio, comprei um apartamento e pensava, se eu não tivesse um negócio e um apartamento, eu iria. Até que em um dos piores dias da minha vida, no meio daquela crise global que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, que todo mundo sabe, não me restava mais forças a não ser pedir a Deus por orientações sobre como eu deveria caminhar minha vida a partir dali. E a resposta foi imediata. Me deparei com um vídeo de um dos grandes youtubers da área, hoje um grande amigo meu, o Oliver, cujo título era Saia do Brasil em 2021. Ou algo parecido. E aí eu assisti um vídeo, depois outro vídeo, e após maratonar o canal dele, uma chave tinha virado na minha cabeça. E imediatamente tudo aquilo que eu achava que era uma desculpa para eu não me mover e não sair do Brasil, já sequer era um obstáculo. E nem pensei 2 vezes, eu abri mão de tudo que eu tinha no Brasil para recomeçar minha vida aqui nos Estados Unidos. A partir daí só tinha uma missão, fazer o Projeto América dar certo. Fazendo o link com aquela história que eu contei inicialmente no vídeo, o prego finalmente doeu bastante. E agora estamos aqui, minha esposa e eu, 2 anos de América, com muitos erros, muitos acertos e muitos desafios. E não faltou foi desafio. Quando a gente coloca uma missão na nossa vida e a gente está definido que a gente vai conquistar ela, todos os astros parecem se alinhar para que isso aconteça. De pessoas que começaram a aparecer na nossa vida e imediatamente nos auxiliar com a venda de alguma coisa, de conexões que fizemos aqui nos Estados Unidos antes mesmo de chegar. Tudo isso nos deu muita força para juntar o máximo de dinheiro, abdicar das coisas que a gente tinha conquistado com tanto suor e mover todos os mecanismos possíveis para fazer isso dar certo. Mas finalmente chegou o dia em que a gente de fato ia mudar para os Estados Unidos. E tudo aquilo que a gente lutou tanto para acontecer, aconteceu. E aí vem a pergunta, mas e agora? E pouca gente conta é que mudar de país não é só uma transformação geográfica, é também um processo de autotransformação e desenvolvimento pessoal. E ela começa no dia que você decide mudar. Pelo menos foi assim comigo. A própria motivação de mudar de país, ela é uma consequência desse processo de autotransformação. Eu já não me encaixava mais nos meus ciclos sociais anteriores, já não compactuava há muito tempo com as ideias reinantes do meu país. Basicamente, eu não via um lugar para mim onde eu morava. E é óbvio, todo esse processo de transformação interna vem junto com a mala quando você muda de país. Por não haver mais tantas distrações, eu fui obrigado a encarar todo esse movimento que eu havia começado. Talvez tenha sido um dos processos mais dolorosos que eu já passei na minha vida. E ainda estou passando. Por conta disso, vem uma certa frustração em achar que todo aquele movimento e sacrifício que você fez para mudar de país ia magicamente resolver todos os meus problemas.
E mal sabíamos que esse era só o início da nossa jornada. Eu sempre fui uma pessoa que me preparava e planejava para tudo que eu podia imaginar que poderia acontecer de errado, numa falsa ideia de que eu tinha controle sobre as possíveis emergências que poderiam acontecer. E isso atrapalhou muito de eu curtir meus momentos iniciais aqui. Estava sempre preocupado com o próximo passo. Ok, chegamos agora, então temos que correr para arrumar um celular para poder comunicar com as pessoas. Beleza, arrumamos o celular, temos que correr para comprar um carro. Beleza, compramos o carro, temos que correr para arrumar um lugar para a gente morar. E junto a tudo isso, tentar poupar o máximo do dinheiro possível para que não faltasse caso algo de emergência ou algo muito errado acontecesse. Mas aqui, eu tô sendo obrigado todo santo dia a aceitar que eu não tenho controle nenhum do amanhã. Portanto, eu só posso focar naquilo que eu posso controlar e tentar curtir o presente o máximo possível, um dia de cada vez. Outra coisa são os sacrifícios que a gente faz. A gente nunca reflete de verdade nas consequências negativas das escolhas que a gente quer tomar, até o momento que de fato temos que lidar com essas consequências, né? A gente sabia que ao mudar de país estaríamos abrindo mão de conviver com as pessoas que a gente ama que ainda ficaram no Brasil, e que apesar da nossa ausência, as vidas seguiriam normalmente. Mas é só quando a gente passa de verdade por essas provações que vemos o quanto isso nos afeta. Nesse curto período de 2 anos, eu perdi o nascimento de meu sobrinho e nascimento de filhos de grandes amigos meus, casamentos, parentes que se adoeceram e pessoas que se foram. E foi aí que eu senti o quanto eu prezava de verdade estar presente na vida dessas pessoas. Então leve bastante isso em consideração antes de tomar uma decisão tão drástica quanto mudar de país. E quando a gente reflete sobre toda a nossa jornada nesse processo todo de mudança, a gente fica imaginando se teria feito algo diferente que poderia ter impulsionado ou acelerado alguns processos na nossa jornada aqui, né? Mas cada vez mais eu vejo que as coisas acontecem no mundo exatamente como elas devem acontecer. Sejam boas ou ruins, sejam erros ou sejam acertos. Cabe a nós colhermos os aprendizados e lidarmos com as consequências desses fatos. Portanto, eu não acho que eu faria nada diferente, pois tudo que eu fiz me trouxe exatamente a esse momento e a essa versão que eu me tornei. Mas se eu puder dar um conselho para quem acabou de chegar ou ainda está planejando sua chegada aqui nos Estados Unidos, curta mais o seu início aqui. Desfrute mais desse período inicial, dessa lua de mel. Se der para fazer uma viagem, faça. Se der para conhecer vários lugares diferentes, aproveite esse momento. Divirta e tire um tempo para comemorar a conquista que você teve em de fato dar esse passo enorme que é mudar de país. Aprenda também a confiar em Deus, entregar para Ele tudo aquilo que você não pode controlar. Você vai ver como sua vida fica mais leve. Então, no somar de tudo isso, muitos de vocês podem estar ouvindo tudo que eu tô falando e devem ter perguntado, mas será que valeu a pena? E a resposta é sem um pingo de dúvida. Eu não tenho plano algum de voltar para o Brasil, mas se for para acontecer, eu aceito de braços abertos. Mas o que nunca será tirado de mim é toda a experiência que eu passei aqui, e que com certeza colaborou muito para o meu crescimento, a me conhecer melhor e a ter coragem de encarar e viver o meu propósito nesse mundo. Eu não sei do dia de amanhã, mas eu com certeza quero viver aqui pelo tempo que Deus me permitir, construir uma família, ter minha casa própria e com certeza viajar por todo esse país. E além disso, claro, seguir mostrando para todos que quiserem que não só é possível mudar de país e recomeçar sua vida aqui nos Estados Unidos, mas também é possível viver uma vida próspera, ter liberdade e ser feliz, que é o que todos nós buscamos no fim de tudo. Bem, galera, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se você não me segue ainda, sinta-se convidado a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo é lançado. Muito obrigado e até mais.